Olá, você que acompanha nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre Gideão, a história de Gideão na Bíblia, quem foi Gideão, né? E o que Deus fez para poder envolver Gideão em uma grande chamada, em um grande propósito. Para nós entendermos um pouco a respeito de Gideão, precisamos entender um pouco o contexto em que Gideão vivia. Primeiro, Gideão era filho de Joás, e Joás, juntamente com Gideão, né, Joás, que era o seu pai, fazia parte de um clã, ou seja, eles faziam parte de uma tribo, que era a tribo de Manassés. Então, Gideão, ele tornou-se mais na frente um juiz. Se você quiser acompanhar a história de Gideão na Bíblia, você pode ir no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 8. Você vai ter aí já toda, toda a história de Gideão. Então, Gideão, ele é um hebreu, né? E a época em que Gideão vivia, a nação de Israel estava distante da presença de Deus. A nação de Israel tinha se voltado contra Deus, adorando a ídolos. Um dos ídolos que Israel estava adorando era ao deus Baal, que era tido como o senhor da fertilidade, senhor da chuva, senhor das plantações. Então Israel estava em apostasia, estava afastado da presença de Deus. Agora, nesse contexto aí, Deus ele vai chamar Gideão. Ele vai aparecer para Gideão. Porque Gideão, ele está malhando o trigo. A nação de Israel era agricultora, trabalhava na agricultura. Então Gideão estava malhando o trigo, separando o trigo da palha, em um lugar muito difícil. Ele estava no vale, no lagar, como diz o texto sagrado. O lagar era um local apropriado para amassar uva. Era um local praticamente sem muito recurso para o trabalho que Gideão estava exercendo, que era a separação do trigo da palha. O melhor lugar para separar o trigo da palha seria nos montes, nas montanhas, num lugar mais alto. Só que Gideão estava malhando o trigo no lagar para que os seus inimigos, que eram as nações, né, que lutavam contra Israel, não roubassem o mantimento. E é nesse momento que Deus, através de um anjo, vai aparecer para Gideão e vai falar com ele, né? E na aparição de Deus, através do anjo, deixa eu ver aqui, né? Deus aparece para Gideão e vai falar para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Só que, olha que interessante, Gideão está vivenciando um momento de medo, se escondendo dos medianitas, daqueles que vinham contra a nação de Israel, e o Senhor, Deus, através do anjo, já chama ele de valente, mesmo sem ele ser valente. Então eu tiro uma lição nesse momento, nessas palavras. Quando Deus chamou Gideão de valente, o estado atual de Gideão, aquele momento que Gideão estava vivendo, não era um momento de valentia. Porém, Deus já estava falando para Gideão não do presente, não do momento, mas sim do futuro. Porque Deus é assim. Deus, quando fala para Gideão que ele era valente, Deus já estava olhando lá na frente. Então, muitas das vezes,
a circunstância que estamos vivendo não é um momento tão favorável para dizermos que somos valentes, que somos vencedor, né? Mas se a gente confiar em Deus e na palavra que está sendo ministrada, a gente consegue chegar ao objetivo em que Deus quer na nossa vida. Então observe que Deus ele fala para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Tu livrarás, hás de livrar Israel da mão dos medianitas. Aí agora, nesse momento, Gideão vai fazer algumas indagações ao próprio Deus. Porque Gideão vai falar assim: Senhor, se o Senhor é comigo, aonde é que está aquelas histórias que os meus pais contaram, que o Senhor nos trouxe lá da terra do Egito, passou conosco no Mar Vermelho? Onde é que está aquele Deus? E Deus ele vai refrescar a memória de Gideão para dizer que o problema da nação de Israel agora está vivendo sobre opressão dos medianitas, ou seja, de estar vivendo dificuldade, não tinha nada a ver com Deus, mas tinha a ver com a própria conduta da nação. A nação se afastou de Deus. Por quê? O que eu quero salientar com isso é que Deus ele sempre está pronto para nos abençoar, desde que a gente a cada dia se aproxime mais e mais dele. Agora, se nós queremos viver uma vida distanciada da presença de Deus ou da direção de Deus, nós vamos arcar com as consequências que é a lei da semeadura. O que a gente planta, a gente colhe. Então, se eu me afasto de Deus e vivo as práticas que eu acho na minha mente que eu tenho que viver, eu vou colher os frutos dessa prática. Então, Deus queria salientar para ele que, embora Deus fosse o Deus que passou com eles o Mar Vermelho, que tirou ele da terra do Egito, mas o problema não estava em Deus. O problema estava nas nações que se afastaram, ou na nação de Israel que se afastou da presença do Senhor. Mas o Senhor disse para ele: olha, tu livrarás Israel da mão dos medianitas. Eu vou usar você. Então Deus ele sempre tem uma resposta, uma saída. Deus ele sempre quer usar pessoas para fazer uma grande obra. Gideão era pequeno, porque o próprio Gideão vai dizer: olha, eu sou pequeno, como é que eu vou livrar o meu povo dos medianitas? Eu sou pequeno. Gideão queria dizer: olha, eu não sou aquele que sou o maioral dentro do meu clã, dentro da minha comunidade. Eu sou pequeno. A minha família também é pequena. Não tem aquela grande força. Eu sou o menor. E aí é onde Deus entra em ação. Mas eu sou contigo. Então, Deus queria dizer para Gideão o mesmo que ele está querendo dizer para você. Se Deus está contigo, você e Deus é a maioria. Deus estando conosco, Deus e nós na batalha, Deus conosco na batalha, se torna a maioria. Porque é isso que acontece. Gideão era pequeno, mas com Deus no barco, ele se tornou a maioria. Então Gideão decidiu ouvir a voz do Senhor, fez também algumas coisas ali para realmente ter certeza se era Deus falando com ele, porque
A gente precisa, muitas das vezes, ter certeza. Não é somente ouvir uma voz e... Não, precisa ter certeza. É Deus. Então, Gideão fez algumas coisas ali para comprovar a voz de Deus e fez alguns testes. Eu falo que Gideão fez alguns testes. O primeiro teste era que se Deus realmente fosse com ele, que Deus esperasse um pouquinho ali, que ele ia preparar uma alimentação como oferta e apresentar para Deus. E é um dos primeiros versículos na Bíblia que você vê alguém fazendo Deus esperar. É muito interessante isso. Você não vai encontrar na Bíblia, né, outras passagens semelhantes a essa. A primeira vez na Bíblia que Deus espera. Gideão faz Deus esperar. Espere aqui. Eu vou fazer uma oferta, trago de volta e tu vai consumir. Deus espera. Gideão vai lá, prepara a oferta, traz para Deus. Depois ele faz mais testes ali. Então o Senhor nos esperou, o Senhor me esperou. Agora quero ver realmente se o Senhor é comigo. Eu quero que este pequeno algodão, ele molhe, mas a terra em volta dele fique seca. Deus foi lá, molhou o algodão. A terra ficou seca. Gideão não ficou satisfeito, não tomou por satisfeito. Não, agora eu quero ao contrário. Eu quero que a terra toda fique molhada, mas o algodão fique intacto. E Deus é especialista em fazer milagres e provar, né? Deus ele não precisa, porque quem é não precisa provar que é. Você está entendendo? Quem é poderoso não precisa provar que é poderoso. Deus não precisa provar nada. Porém, nessa situação de Gideão, que estava indeciso, Deus decidiu, não vou dizer obedecer, mas decidiu realizar esses pedidos. Deus ele não precisa provar nada, mas para mostrar para mim e para você que ele é na nossa vida, ele vai lá, executa uma boa obra e dá a certeza que ele está no comando e no controle. Esse é o nosso vídeo de hoje, essa é a nossa meditação. Curta os nossos vídeos, dá um like, se inscreva, compartilhe, manda esse vídeo para outras pessoas, se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você quer que a gente se aprofunde em outros tipos de tema, mande aí o seu comentário que nós vamos estudar e se aprofundar. Nosso canal está crescendo a cada dia, já somos mais de 1000 pessoas e se este vídeo tiver um grande engajamento, uma grande divulgação, nós vamos estar alavancando e crescendo mais esse canal. Um forte abraço, fica com Deus.